Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Mar Morto, do Jorge Amado. Eu tinha parado na página 130 do livro, na última leitura que eu fiz aqui para o canal do YouTube. Então, hoje eu vou ler da página 130 até a página 160, tá bom? Eu vou tentar ler até essa parte aí. Eu acho que vai ser o penúltimo vídeo que eu gravo realizando a leitura deste livro, que eu já estou prestes a finalizar, tá bom? Então vamos lá. De Maragogipe vai à cachoeira. Lívia o esperou inutilmente. Ficou na beira do cais muito tempo, todo um dia e uma noite. Também Esmeralda o esperou. Ela o deseja tenazmente, deseja aquele marinheiro quase claro, que dizem que é tão corajoso. E o deseja principalmente porque Lívia é tão feliz e tão diferente dela, tão preocupada com o bem-estar do marido, que ela gostaria de feri-la no mais fundo do seu coração. Ela sabe que ele virá, há de fazer tudo para isso, há de tentá-lo de toda maneira. Guma chegou atrasada de 2 dias. Esmeralda o esperava na janela. Andava desaparecido. Estava velejando, trazendo fumo. Sua mulher até pensou que você tinha dado o switch. Guma riu sem jeito. Eu pensei que você estava com medo. Medo de quê? De me ver. Não sei porquê. Não se lembra mais da desfeita que me fez? O princípio dos seios pujantes apareciam no decote do vestido. A gente vai ver um dia. O quê? Mas Guma fugiu novamente. Senão entraria na casa dela naquela hora mesmo e nem a deixaria sair da sala. Seria ali mesmo. Lívia o esperava. Você demorou quase uma semana para ir a Maragogipe. Você pensou que eu tinha fugido? Tá doido. Foi a notícia que eu tive. Quem inventou? Esmeralda que me falou. Também você agora, antes de chegar em casa, conversa com a vizinha, não é? O pior é que não havia raiva nenhuma na voz dela, apenas mágoa. Ele, de repente, sem saber como, se encontrou defendendo Esmeralda. Ela estava brincando. A gente se cumprimentou, ela pegou, toca a falar bem de você. Parece que é sua amiga mesmo. Era bom, porque eu gosto do negro Rufino. Ela é que não gosta tiquinho dele. Já reparei, fez Guma de mau modo. Agora, não se lembrava mais que a Esmeralda estava quase sua amante. Estava com raiva dela porque a mulata não correspondia ao pegadinho de Rufino. Já reparei. No dia que Rufino der tento disso, ela tá desgraçada. Deixa de falar mal dos outros, disse o velho Francisco que ia entrando. Vinha bêbado, o que era raro, e trazia Filadélfia para jantar. Encontraram o doutor no farol das estrelas, sem o níquel, e após beberem tudo que o velho tinha, este o trouxera para jantar. Tem boia para mais um? Uma boa boca? Filadélfia apertou a mão de Guma. O que tiver, serve. Não precisa botar água no feijão, e riu muito da pilheria. Os outros riram também. Lívia serviu o jantar, o eterno peixe de sempre, feijão com carne seca. Filadélfia, no meio do jantar, contou a história da carta para Lívia, da briga por causa da concha e do cofre, e perguntou a Lívia: cofre não é muito mais bonito? Ela tomou partido de Guma. Acho concha. Guma estava encabulado. Lívia não sabia que a carta fora de colaboração. Filadélfia insistia. Olhe que é cofre doirado. Já pôs os olhos em cofre doirado? Quando eles saíram, Guma começou a explicar a história da carta. Lívia saltou para o seu colo. Cala a boca, coisa ruim. Tu nunca gostou de mim. Ele a carregou para o quarto. Ela protestou. Depois do jantar, não. Mas pelo meio da noite, Lívia começou a passar mal. Dera-lhe uma coisa, o estômago embrulhava, parecia que ela ia morrer. Tentou vomitar, não conseguiu. Rolava na cama, estava com falta de ar, a barriga doía toda. Será que eu vou botar o menino? Guma saiu feito doido. Acordou Esmeralda, Rufino estava viajando, com pancadas fortes na porta. Ela perguntou quem era. Guma. Ela veio, pegou na mão dele, puxava-o para dentro. Lívia está morrendo, Esmeralda. Deu uma coisa nela, está morrendo. O quê? Esmeralda já tinha entrado. Vou para lá. É só mudar a roupa. Fique com ela que eu vou ver o doutor Rodrigo. Pode ir que eu fico. Da esquina ele ainda viu Esmeralda atravessando um pedaço de barro que separava as duas casas. O doutor Rodrigo, enquanto se vestia, pediu que ele contasse o que tinha feito. Depois consolou. Não há de ser nada. Coisa mesmo da gravidez. Como conseguiu encontrar o velho Francisco, abancado numa mesa do farol das estrelas, bebendo com Filadélfia, contando histórias a uns marinheiros. No botequim, o cego tocava o violão. Guma despertou Francisco da sua embriaguez. Lívia está morrendo. O velho Francisco esbugalhou os olhos e quis sair correndo. Guma o impediu. Não, o doutor já foi ver ela. Vosmecê vai lá em cima chamar os tios dela. Vá depressa. Eu queria ver ela. O velho Francisco tinha a voz engasgada. O doutor disse que talvez não tenha nada. O velho Francisco partiu. Guma voltou para casa. Vinha com medo. Ora quase corria, ora diminuía os passos com receio de encontrá-la morta, perdidos, ela e o filho. Penetrou na casa como um ladrão. O candeeiro estava no quarto de onde vinham vozes. Viu Esmeralda sair apressada e voltar com uma bacia com água e um pano. E ele sem coragem de se aproximar. Depois foi o doutor Rodrigo que saiu. Então Guma o alcançou no corredor. Como vai ela, doutor? Não foi nada. Seria se você não tivesse me chamado logo. Ela poderia ter abortado. Agora precisa de repouso. Amanhã passe lá em casa. Eu vou dar um remédio para ela. Guma ria pela boca e pelos olhos. Então ela não vai ter nada?
Pode estar descansado, ela precisa repousar. Guma entrou no quarto. Esmeralda pôs o dedo na boca exigindo silêncio. Alisava a cabeça de Lívia, estava sentada na borda da cama. Lívia voltou os olhos, viu Guma, sorriu. Imaginei que ia morrer. O médico disse que não é nada, você precisa dormir. Esmeralda mandou que ele saísse. Ele se afastou e agora sentiu uma ternura diferente por Esmeralda, uma vontade de a acariciar sem desejos de posse. Ela fora boa para Lívia. Entrou na sala escura. Tinha uma rede estirada de lado a lado. Ele deitou e começou a pitar o cachimbo. Ouviu os passos suaves de Esmeralda que saía do quarto com o candeeiro. Ela ia na ponta dos pés, ele podia jurar. Seu corpo forte iria balançando como um saveiro, pois ela ia na ponta dos pés. Suas nádegas iriam gingando como um marinheiro, uma mulata e tanto. Ela pousou o candeeiro na sala de jantar. Agora anda para onde Guma está. Ele sente os passos dela em surdina, e o desejo vai se apossando dele aos poucos. A respiração ainda difícil de Lívia chega até a sala, mas os passos de Esmeralda se aproximam, vem cobrindo no seu barulho o barulho de respiração de Lívia. Está dormindo, disse. Encostou-se nas cordas da rede. Você gramou o sustinho, hein? Você está cansada? Fui-lhe acordar. Faço de coração para você. Sentou-se na rede. Agora suas pernas tocam nas de Guma. E de repente ela se atira sobre ele e o morde na boca. Enrolam-se na rede. E ele a possui sem sequer despir, sem pensar. A rede range e Lívia a acorda. Guma! Sacode Esmeralda, que está trepada nas suas pernas. Corre para o quarto. Lívia pergunta. Tu tá aí? Tô sim. Ia alisar o cabelo dela, mas sua mão ainda traz um calor do corpo de Esmeralda, e ele suspende o gesto. Ela chama, vem dormir comigo. Ele fica sem saber o que dizer. Na outra sala, Esmeralda o espera para concluir o que começaram, mas se recorda dos tios dela. Durma você, estou esperando seus tios que mandei o velho Francisco chamar. Você foi assustar eles. Eu também fiquei com medo. Novamente suspende a mão para acarinhar. Novamente se recorda de Esmeralda e o nó toma sua garganta. E Rufino? Lívia voltou-se na cama, cerra os olhos. Ele vai para a sala. Esmeralda está estirada na rede. Abriu o vestido, os seios pularam. Ele fica parado, olhando como um demente. Ela estende a mão, o chama, arrasta-o para cima de si, se aperta contra ele. Mas ele está tão longe que ela pergunta: me acha tão azeda assim? E recomeça. Ele agora está louco, não sabe mais o que faz, não pensa, não se recorda de ninguém. Só do corpo que aperta contra o seu na luta que mais parece de morte. E quando caem um sobre o outro, Esmeralda fala baixinho. Se Rufino visse isso... Guma volta a si. É bem Esmeralda quem está ali. É a mulher de Rufino, e sua própria mulher dorme doente no outro quarto. Esmeralda novamente fala em Rufino. Guma não ouve mais nada. Seus olhos estão vermelhos de sangue, sua boca seca, suas mãos procuram o pescoço de Esmeralda. Começam a apertar. Ela diz, deixe dessa brincadeira. Não é brincadeira. Ele a matará e depois irá se encontrar com Janaína no fundo do mar. Esmeralda já vai gritar quando Guma ouve as vozes dos tios de Lívia conversando com o velho Francisco. Pula da rede. Esmeralda se compõe apressadamente, mas a tia de Lívia espia para a sala com os olhos espantados. Guma sacode as mãos, agora inúteis. Lívia já está melhor. Eram 5 meninos. Logo que Lívia melhorou, ele viajou. Fugia de Esmeralda, que agora o perseguia, queria marcar encontros em pontos desertos do areal do cais, ameaçava fazer escândalo. Mas fugia principalmente de encontrar Rufino, que chegava daí a poucos dias trazendo uma carga para a Feira da Água dos Meninos do próximo sábado. Pegaram uma viagem para Santo Amaro, demoraram. Contra seu costume, andaram por todos os botequins, quase não parava no saveiro para espiar a lua e as estrelas no céu. Via logo Rufino, via o rosto do espanto que ele faria se soubesse. Uma via sua vida desgraçada. Desde pequeno uma maldição pesara sobre ele. Um dia sua mãe viera, ele esperava uma mulher da vida, tivera desejos por ela. Nesse dia pensaram em se jogar na água, em ir com Iemanjá para a viagem sem fim dos mares de Aiocá. Seria bem melhor se tivesse matado naquela época, ninguém sentiria sua falta. O velho Francisco talvez se entristecesse, mas logo depois se consolaria. Mandaria tatuar o nome de Guma no seu braço, junto com os dos 4 saveiros que possuíra, e juntaria sua história de criança às muitas que sabia. Eu tive um sobrinho que Janaína desejou, e numa noite de lua cheia, levou ele para junto dela. Era um menino, ainda mais já conduzia um saveiro. Levantava um saco de farinha, e Janaína quis ele. Assim contaria o velho Francisco a sua história. Agora seria diferente. Nem se matar ele podia, não podia deixar Lívia na miséria com um filho na barriga. E que história deixaria para o velho Francisco contar? Traíram um amigo, andaram com a mulher de alguém que lhe prestara favores, e depois se jogaram na água com medo do que o amigo fizesse, deixando a mulher passando fome com um filho na barriga. O velho Francisco acrescentaria que aquilo era da raça da mãe, mulher da vida, e não tatuaria seu nome ao lado dos nomes dos seus 4 saveiros. Teria vergonha dele. Guma não fita a lua, quebrou a lei do cais. Não é medo de Rufino que ele tem. Se não fosse seu amigo, não se importaria.
Tenha vergonha, vergonha dele e de Lívia. Gostaria de matar a Esmeralda e depois morrer, virar com o valente por cima de uma coroa de pedras. Ela o tentou. Ele nem se lembrou de Rufino, seu amigo, de Lívia doente no quarto vizinho. E a tia olhara desconfiada, nunca mais ele a pudera fitar. Talvez ela nem tivesse chegado a desconfiar, até agradeceu muito a Esmeralda o cuidado tomado por Lívia. E o pior é que Lívia agora estava muito grata a Esmeralda, mandara comprar um presente para ela, a mulata se aproveitava disso para viver metida lá, espiando para Guma. Ele saía, ia para o farol das estrelas, bebia tanto que até já se falava no cais. E ela o perseguia toda vez que podia falar com ele. Queria saber onde se podia encontrar. Dizia que sabia lugares desertos no areal. Guma também sabia. Muita mulata, muita negrinha levara para o areal nas noites de grande lua. Mas Esmeralda, ela não queria levar, não queria mais vê-la. Queria era matá-la e se matar depois. Mas não podia deixar Lívia com o filho na barriga. Foi sem pensar que o desejo não vê nada. Naquela hora não vira ninguém, nem Rufino, nem Lívia, ninguém. Só vira o corpo moreno de Esmeralda, seios pujantes, olhos verdes tão brilhantes. E agora sofre. Terá que encontrar Rufino mais dia, menos dia. Terá que conversar com ele, rir com ele e abraçá-lo como se abraça um amigo a quem se deve favores. E pelas costas de Rufino, Esmeralda lhe fará sinais, marcará encontros, sorrirá. E Lívia, que tanto sofre quando ele viaja, Lívia que tanto teme por ele, Lívia também não merecia isso. Lívia estava doente por causa dele, tinha um filho dele na barriga. Da sala ele ouvira a respiração presa de Lívia, e no entanto não se lembrara de nada disso. Esmeralda se encostara na rede, ele só vira o corpo da mulata, seus olhos dengosos. Depois a quis matar, havia de estrangulá-la se os tios não viessem. A noite de Santo Amaro é clara. Nas margens do rio os canaviais se estendem verdes à luz da lua. Besouro brilha no céu, foi um homem valente, nunca se falou que Besouro tivesse possuído a mulher de um amigo. Era um homem respeitador de seus compromissos, amigo de suas amizades. Um abandonara tudo, agora só lhe restava ir viajar no fundo das águas. Se não, como seria sua vida? Encontraria Esmeralda todos os dias, alguma vez teria de estar com ela, deitar com ela, gemer de amor com a mulata. Veria também nesses dias Lívia grávida, trabalhando em casa, chorando por ele, pensando que um dia ele morreria nas águas. Veria Rufino rindo sua gargalhada, passando o braço no seu ombro, dizendo, seu mano, seu mano. Veria todos aqueles a quem traíra, porque traíra Esmeralda também. Já não a queria mais, não desejava mais seu corpo cheio de dengues. Traíra a todos, traíra também seu filho por nascer, pois não lhe deixava uma tradição no cais. Ninguém apontaria para ele, dizendo com orgulho, lá vai o filho de Guma, um bicho batuta que teve por essas bandas. Não, era um traidor. Fizeram igual ao sujeito que apunhalou o besouro pelas costas. E esse se dizia amigo do cangaceiro. Um dia meteu-lhe o punhal nas costas, chamou os outros para o cortarem a facão. Virou cabo de polícia. Mas hoje só falam dele cuspindo de lado para seu nome não manchar a boca que o pronuncia. Assim está Guma. Ele se estira no saveiro, mete a mão na água fria. No cais ninguém sabe ainda. Só que se admiram dele agora beber tanto. Ele, que nunca foi dessas coisas, mas não sabe por quê. Pensa que é a alegria de ter um filho a nascer. Lívia, a estas horas, pensará nele, sofrerá por ele, está sob as águas. A mulher do velho Francisco morreu de alegria no dia que ela voltou. Assim também Lívia vive esperando que ele venha de torno à viagem. Com certeza ela gostaria que ele abandonasse o Saveiro, fosse para a vida da cidade, trabalhasse em outra profissão. Mas ela nunca falou nisso, porque bem sabe que os homens que vivem no mar nunca vão para a terra trabalhar em outra profissão. Mesmo aquelas pessoas que vêm para o mar como Dona Dulce, não voltam mais. O feitiço de Iemanjá é muito forte, mas poderia ir embora. Iria com Lívia para bem distante dali. Alguém já lhe disse que em Ilhéus um homem pode ganhar muito dinheiro. Iria trabalhar no outro ofício, fugiria daquele lugar. Olha o valente, Saveiro bom, fora do velho Francisco, fora o quinto que o velho possuíra. Já não era muito novo, corria aquelas águas há muitos anos, cortar a baía e subir o rio inúmeras vezes, fora com Guma salvar canavieiras, algumas vezes esteve para naufragar, um dia ficou com um rombo no casco, já tiveram não sei quantas velas, era um saber de tradição, e agora Guma está disposto a acabar com sua carreira, vendê-lo-á a um mestre qualquer e irá embora. Essa é a melhor solução. É o castigo que merece, deixar o cais, abandonar o mar e ir para outras terras. Um dia ele pensara em viajar, em correr os mares num grande navio como Chico Terezo, depois conhecer a Lívia, abandonar suas ideias de viagens, ficará com ela, a trouxera para a vida triste do cais, para o sofrimento de esperar todos os dias de uma morte certa, e depois ainda a traíra Rufino, seu amigo. Guma esconde o rosto nas mãos, se não fosse um marinheiro, choraria como uma criança ou uma mulher. Agora só lhe resta esperar uma aventura que o leve, e que leve também um valente que ele gostaria de não passar a outro, porque fugir do cais e ir para outras terras é coisa impossível dele fazer. Só os que vivem no mar sabem quanto é impossível abandoná-lo, mesmo para aqueles que não podem olhar a face de um amigo nem fitar a lua brilhante no céu. Se não fosse um marinheiro, Guma choraria como uma criança, como uma mulher, como um preso de lúgubre prisão. Encontrou Rufino no meio da água e foi melhor assim. Rufino estava com a canoa engolindo água. Saíram do porto sem notar.
Guma ajudou a calafetar. Parte da carga estava perdida, era açúcar que o negro trazia. Os sacos do fundo estavam molhados, o açúcar se dissolvia. Guma os removeu para o valente e os expôs ao sol. Procurava não olhar para Rufino, que estava preocupado com o prejuízo. Pelo menos o dinheiro do frete está perdido para pagar o prejuízo. Talvez que não. Os sacos secam, a gente vai ver se falta muito. Me parece que não. Nem sei como foi. Eu sou de muito cuidado nessas coisas, mas o coronel Tinoco mandou os homens dele arrumar o açúcar, estava com ele sem fazer nada. Eu peguei, fui beber um mata-bicho, que estava chovendo para lá. Quando eu cheguei, estava tudo pronto. Saí no meio do caminho e dou pela coisa. A canoa pesada que eu não aguentava. Fui ver o que era a água invadindo. Você deve não pagar nada e ainda cobrar o buraco da canoa, se foi feito pelos homens dele. Mas é que eu não dou certeza disso. Quando fui, passei mesmo raspando em cima da coroa de entrada do rio. É por isso. Voltaram ainda um pedaço conversando, mas logo o Saveiro se adiantou. Rufino remava atrás para ajudar na canoa. Até que desapareceu, Guma não o via mais. Não sabia mesmo como pudera conversar com ele, como pudera sustentar seu olhar, rir quando ele ria. Devia ter dito, ter deixado que Rufino lhe metesse o remo na cabeça. O Saveiro corre nas águas, o vento sopra. Lívia espera no cais, Esmeralda está com ela e pergunta com ar inocente. Viu meu negro por aí? Vem vindo com a canoa, até trouxe um saco de açúcar nele. A canoa andou se arrombando. Lívia se interessa, mas não aconteceu nada? Esmeralda fita Guma. Não foi ninguém que fez? Ele percebe que ela teme que tivesse havido briga entre os dois. Parece que foi na subida, ele estopou numa canoa. Não demora, embica aí, tá danado com prejuízo. Descansou o Saveiro e foi andando para casa com Lívia. Esmeralda avisou. Vou pro Porto da Lenha, esperar por ele. Diga que os sacos estão aqui. Tá bem. Ficou olhando o casal que subia. Guma fugia dela. Medo de Rufino, medo de Lívia. Eu não gostava do amor dela? Muito homem no cais se pelava por ela. Tinha medo de Rufino, mas assim mesmo achava um jeito de lhe dizer de shotes, de fazer propostas de enviar presentes. Só Guma fugia dela. Guma que ela desejava porque era claro, tinha cabelos pretos, longos, quase até o pescoço, e os lábios vermelhos como lábios de criança. Seu peito se levantou, seus olhos acompanharam com saudades o homem que subia o cais. Por que ele fugia? Não pensou que pudesse ser remorso. Faria uma carta para Janaína, iria ver. Foi andando para os lados do Porto da Lenha. Os canoeiros a saudavam, um marinheiro que pintava o casco de um cargueiro suspendeu seu trabalho e subiu com admiração. Só Guma fugia dela. Para andar uma vez com ela, fora preciso fazer não sei quantas coisas, se jogara mesmo, se oferecera como uma mulher da vida, depois ele ainda a quisera matar. As ancas de Esmeralda valiam ouro, diziam no cais. Guma não as notava. Guma fugia dela, fugia do seu corpo, dos seus olhos. Só tinha olhos para Lívia magra e chorosa. Esmeralda ouviu o sovio fino do marinheiro. Olhou e sorriu. Ele fez com os dedos que às 6 horas estaria livre, indicou o areal. Ela sorria. Por que Guma fugia dela? Era medo de Rufino com certeza, medo da vingança do negro, dos braços musculosos dele, forte do remo o dia inteiro na canoa. Esmeralda não pensava em remorso, talvez nem conhecesse essa palavra. Um vento frio corria pelo cais. Ao longe apontava a canoa de Rufino, abrindo água. A noite caiu fria, o vento encrespava a areia do cais e a água do mar. Alguns saveiros saíram, era raro aquele vento trazer temporal. Trazer temporal. A areia voava fina pelo cais, ia até as ruas da cidade. Havia festa na igreja da Conceição da Praia, mulheres passavam embrulhadas em chales, homens desciam a ladeira. O vento atravessava entre eles, os sinos repicavam. No comércio fechara, a cidade baixa ia ficando deserta. Acabado o jantar, o velho Francisco saiu, ia conversar no pátio da igreja, contar e ouvir histórias. Guma acendeu o cachimbo, pretendia ir ao cais mais tarde ver se haviam descarregado o saveiro, ver se cavavam alguma viagem para o dia seguinte. Lívia lavava os pratos, a barriga ia na frente dela, tinha perdido um pouco a cor, agora estava baça, um pouco lívida. Levava um filho na barriga, ia todo dia se tratar com o Dr. Rodrigo, tinha enjoos. Guma espiava. Ela ia e vinha, lavava os pratos de Flandres e os copos grossos. O cachorro, um vira-lata preto e pequeno, comia espinhas na cozinha de barro. A xícara vazia na sala da casa da vizinha. Acabara de jantar com certeza. Falava com Esmeralda, era como se estivesse falando na sala de Guma, ele ouvia tudo. Vou conversar com o coronel Tinoco para ver esse troço do saco que se molhou. Vai ser um pega brabo. Esmeralda falava alto. Tu deixa eu ir dar uma espiada na festa da Conceição? A igreja está tão bonita e é uma santa da minha devoção. Vai, mas tá cedo aqui, tô cansado, quero encornar cedo. Esmeralda falara alto. Naturalmente fora para ele ouvir, pensa Guma, mas não irá à Conceição da Praia. Pela janela pode ver a igreja tão iluminada que nem um navio de passageiros. E se for, será com Lívia, que sem dúvida quererá ir rezar pelo filho. Os sinos repicam convidando. O vento entra pela janela, Guma estuda o céu cinzento. Estava tão bonita a tarde. No entanto, a noite nada anuncia de bom. A lua é minguante, uma coisa fina e amarela no céu. A voz de Rufino atravessa a parede. Tu tá aí, meu mano? Tô. Vou quebrar a cabeça com o velho Tinoco. Tu não teve culpa, mas aquilo é cabeçudo que nem caga do que a gente corta a cabeça e ainda tá se bulindo, querendo viver. Tu explica. Dou 2 berros que ele vai ver. Esmeralda se despedia no outro lado. Daqui a pouquinho tô aqui. A voz de Rufino chegou abafada. Deixa dar um cheiro no cangote, mulata. Guma se sentiu mal. Não queria ter nada com ela. Nem a queria ver, mas aquilo boliu com ele como se Rufino estivesse ali roubar uma coisa. Em verdade, fora ele quem roubara Rufino, quem o traíra. Os passos de Esmeralda se afastavam. Rufino falou alto. A mulata vai para a igreja. E gritou para ela, se lembrando. Diabo, tu não chama Lívia?
Ela me disse que vai com Guma e os passos se perderam na ladeira. Rufino agora andava na sala. Guma olhou novamente o céu. O vento era cada vez mais forte, raras estrelas apareciam sob as nuvens. Vai ter temporal, pensou ele. Lívia acabava de lavar os pratos. Perguntou, tu quer ir à festa? Estava pálida, muito pálida. A barriga suspendia. O vestido talvez estivesse ridículo, mas Guma não notava nada disso. Só sabia que ela tinha um filho dele, estava doente por isso, e ele a traíra. Ouviu Rufino se despedir. Lívia estava parada e esperava a resposta. Vai mudar o vestido. Ela entrou para o quarto, mas saiu logo porque batiam na porta. Quem é? É de casa. No entanto, a voz era estranha. Eles não se recordavam de tê-lo ouvido. Lívia olhou para Guma e seus olhos estavam amedrontados. Ele se levantou. Tá com medo? Quem é? As pancadas se repetiam na porta. Não tem ninguém? Isso é cemitério ou casa de navio naufragado? Marítimo era com certeza. Guma abriu a porta. No escuro da rua, um cachimbo brilhava e um vulto aparecia por detrás, embrulhado num grande capote. Cadê, Francisco? Onde aquela peste está? Que não morreu, já sei. Aquilo é traste tão ruim que diabo não quer. Saiu? Lívia espiava por detrás de Guma. O vulto se moveu, parecia que se encaminhava para o corredor. E era assim mesmo. A cabeça se adiantou, espiou para dentro. Parece que só neste momento percebeu Guma. E tu? Quem é? Guma. Quem diabo é Guma? Pensa que eu vou lá saber? Guma ia se irritando. E você quem é? A resposta do vulto foi se adiantar e penetrar pela porta, mas Guma meteu o braço e impediu a passagem. Que é que quer? O velho empurrou o braço de Guma e encostou o mestre de Saveiro na parede e Guma nem pôde se mover. O vulto tinha a força de 20 homens. Lívia se adiantou. Que é que o senhor quer? O homem largou Guma, entrou na sala iluminada pelo candeeiro. Agora Guma via que era um velho de bigodes brancos, alto, quase um gigante. O capote abriu ligeiramente e Lívia notou o punhal que aparecia. O velho espiava a casa, a luz vermelha do fifó que aumentava as sombras. Então é aqui que o idiota do Francisco mora, né? E tu quem é? Apontava para Lívia. Ela ia responder. Guma se atravessou na frente. Primeiro diga quem é você. Tu é filho de Francisco? Não me chegou que ele tivesse um filho. Sou filho de Frederico. Sou sobrinho dele. Se arrependeu de haver respondido. O velho olhou com espanto. Frederico? Olhou para Lívia e tornou a olhar para Guma. É tua mulher? Guma abanou com a cabeça que sim. O velho espiou a barriga de Lívia e novamente fitou Guma. Teu pai nunca foi casado. Ele tinha cabelos brancos e parecia estar com frio, mesmo com casaco. Apesar de tudo o que ele dissera, Guma não se sentia insultado. Morreu faz tempo, não é? Faz tempo sim. Só Francisco não morreu, não é? Olhou para o fifó, voltou-se para Guma. Tu não sabe quem eu sou? Francisco nunca falou? Não. O velho perguntou a Lívia. Tu tem cachaça aí? Vamos beber um trago para festejar a volta de um parente. Lívia saiu, mas quase no momento instante ouviu o berro do Francisco que chegara e espiava pela janela para ver quem era o visitante. Leôncio! Entrou rápido para a sala. Lívia voltava com a garrafa de cachaça, ficou espiando. Francisco ainda não acreditava. Te fazia morto faz tanto tempo? Guma disse. Quem é, afinal? O velho Francisco falou quase em segredo, parecia um homem que estivesse cansado de longa carreira. É teu tio, meu irmão? Voltou-se para o recém-chegado, apontou Guma. É filho de Frederico. Lívia serviu a cachaça, o velho bebeu de um trago, pousou o copo no chão. Francisco se sentou. Tu não demora, não é? Tu tá com pressa de me ver pelas costas, não é? O velho tinha uma risada para dentro. O bigode branco tremia. Tu não tem nada que fazer aqui. Todo mundo te faz morto. Ninguém te conhece mais. Todo mundo me faz morto, não é? Sim, todo mundo te faz morto. O que é que tu quer aqui ainda? Não tem nada para tu ver. Nada, nada. Guma e Lívia estavam espantados. Ela segurava a garrafa de cachaça. O velho Francisco tinha um ar de cansaço. De homem próximo da morte, parecia muito mais velho. Estava defronte de uma história que ele nunca tinha contado. Leôncio olhou ao cais pela janela. Uma mulher passou pela frente da casa. Era Judite. E de preto levava um menino no colo. Sua casa era distante. A mãe agora estava com ela. Vieram ajudá-la. Lavavam roupas ambas. O filho era magro e falava que não resistiria. Leôncio perguntou. Uma viúva? É uma viúva. Que tem isso? Eu te disse que você não tem nada a ver aqui, não. Não. Pra quê, velho? Tava morto pra quê, velho? Pra que veio? Pra que veio? Repetiu o velho e era como se chorasse. Porém riu. Tu não tá contente de me ver? Tu nem abraçou teu irmão. Tu vai embora. Tu não tem nada que fazer aqui. De novo os olhos do velho procuraram o cais, o céu enevoado. Era como se tentasse reconhecer aquilo tudo. Um velho marinheiro que tinha voltado ao seu porto. Era como se tentasse reconhecer tudo aquilo. Olhava longamente o céu, o cais perdido na bruma. A noite é fria pelo mar. O velho voltou-se para Francisco. Vai haver temporal esta noite. Tu já reparou? Tu vai embora. Teu caminho não é aqui. Faz um esforço enorme, continuou. Não é teu porto. O velho perdera a agressividade, baixou a cabeça e sua voz veio suplicante, como se viesse de muito longe. Deixa eu ficar, nem que seja 2 noites só. Faz tanto tempo. Lívia atalhou a recusa do velho Francisco. Fique, essa casa é sua. Francisco olhou para ela com mágoa. Eu estou cansado, venho de muito longe. Fica o tempo que quiser, repetiu Lívia. 2 noites só, voltou-se para Francisco. Não tenha medo. Olhou o céu, o mar, o cais. Havia em todo o seu ser uma alegria de chegada, um velho marítimo que tivesse voltado ao seu cais. Francisco fechou os olhos na cadeira, as rugas dos rostos se apertaram. Leôncio só se voltou para perguntar. Tu não tinha um retrato do meu pai? Como não tivesse resposta, calou um tempo. Depois disse a Guma. Tu dorme cedo? Por quê? Vou aí no porto, tu deixa a porta encostada. Quando eu entrar, fecha. Tá bem. Ele abotou o capote, arriou o boné na cabeça e se dirigiu para a porta. Mas voltou e, chegando perto de Lívia, meteu a mão no peito enorme, arrancou uma medalha e deu a ela. Isso é para você. O velho Francisco, depois que ele saiu, ainda disse. Para que veio? Tu não vai deixar ele aqui, não é, Lívia? Me conte isso, tio, pediu Guma. Não vale a pena abolir com os defuntos, todo mundo fazia ele morto. Saiu de novo e viram que ele se dirigia para o farol das estrelas. Não ancorara nenhum navio naquele dia no cais, como viera Leôncio.
Também não saiu nenhum navio naquela noite, e no entanto ele não voltou nem naquela noite, nem nunca mais. A medalha que dera a Lívia era de ouro, e parecia vir de um país longínquo, de um tempo passado. Também ele parecia vir de muito longe e ser de outra época. Ainda fora à igreja da Conceição da Feira. Lívia tinha perguntado a Guma se ele sabia alguma coisa daquela história. Ele não sabia de nada. O velho Francisco nunca falara naquele irmão. Não viu Esmeralda na igreja. Naturalmente eles cansaram de o esperar, foram embora. Guma se sentiu aliviado. Não teria que suportar os sinais dela. Seria por uma história assim que Leôncio não podia aparecer no cais, perder seu porto? Um marinheiro só perde seu porto e seu cais quando faz qualquer coisa de muito miserável. Esmeralda não estava na igreja que cheirava incenso. Havia quermesse lá fora. O doutor Filadélfio ganhava níqueis da sua banca de fazedor de versos e cartas. Um negro cantava para uma roda. No dia que eu amanheço, danado do meu miolo, faço de bolo banana, faço de banana bolo. Voltaram para casa. Do outro lado da parede, a voz de Rufino perguntou: é tu, meu mano? É a gente sim, estamos chegando. Já acabou a festa? A da igreja já acabou, mas tem quermesse no largo. Tu viu a Esmeralda por lá, Lívia? Não vi ela não, mas a gente só teve um nadinha lá. Rufino resmungou uma ameaça. Guma perguntou: que arranjou com o coronel? Ah, a gente divide o prejuízo. Passados minutos, falou: a noite tá feia. Parece que vai haver coisa braba. Guma e Lívia foram para o quarto. Ela olhou a medalha que Leôncio lhe dera. Guma examinou também. É bonita. Ouvir os passos de Rufino na outra casa. Esmeralda era capaz de estar com outro no areal, em qualquer parte. Rufino ia desconfiar, era capaz dele contar que Guma fora seu amante também. Então a coisa ia ser feia, pior que um temporal. Ele não levantaria a mão contra Rufino, não brigaria com ele, se deixaria matar que ele era seu amigo. E Lívia e o filho deles e o velho Francisco. Seria um marinheiro sem porto mesmo depois de morto. Ficou nessa angústia até ouvir os passos de Esmeralda entrando e a sua voz para Rufino. Demorei, meu nego, mas estava vendo as coisas. Imaginei que tu parecia. Seu cachorro, onde é que tu andou? Ninguém viu você lá. Ora, naquele mundão de gente, eu até vi Lívia. Depois ouviram estalar das bufetadas. Ele dava nela, com certeza. Se pego tu me enganando, te mando para as profundas. Tá enganando? Arrenego. Não me bata. Depois não era mais pancadas, era mais briga. A mulata tinha olhos verdes e ancas redondas. Esse ruído não é mais de briga, de pancada. Ela tinha os seios pontudos e Rufino estava enrabichado por ela. O temporal caiu no meio da noite. Em geral, aquele vento não trazia temporal, mas quando trazia era terrível. Caiu no meio da noite e pegou muitas embarcações no mar. Uma foi acordada pelo velho Francisco, que chegava do farol das estrelas. Acordou Rufino também. Parece que já viu 3 barcos, estão pedindo socorro. Vão sair uns barcos, estão pedindo para vocês ir também. Uns barcos traziam umas famílias. Virou tudo. Donde? Pertinho, na boca da barra. Saíram correndo. Guma desatracou o saveiro. Rufino foi com ele. Os vagalhões se batiam contra a borda do cais. Outros saveiros já iam na frente. Uma logo os alcançou. Viam na noite negra uma vela de um dos saveiros naufragados. Os viajantes sem porto iam um pouco na frente, cortando o mar. O vulto de Mestre Manuel parecia a luz da lanterna. Guma avisou. Manuel, é tu, Guma? Rufino ia sentado. De repente perguntou a Guma. Tu já ouviu falar do Esmeralda no cais? Falar de que jeito? Guma perguntou com esforço. As vagas arrebentavam contra o saveiro. Na frente, o viajante sem porto parecia desaparecer cada vez que vinha uma onda. Falar que ela não é direita. Comigo não vão falar. Nunca ouvi, não. Tu sabe que ando viajando. Quero que você me faça uma coisa. Quando tu souber de alguma coisa, tu me diz. Não quero ser corno. Tô falando isso porque tu é meu amigo. Tenho medo daquela mulata. Guma não sabia sequer para onde ia o saveiro. Rufino continuou. O pior é que gosto dela. Nunca ouvi falar. Alcançavam a boca da barra. Destroços de 3 saveiros boiavam. O temporal tentava naufragar os que vinham salvar. Pessoas seguravam-se em pedaços de tábua no casco dos saveiros. E gritavam, choravam, menos Paulo, que era mestre de um dos saveiros naufragados, e segurava uma criança nos braços. Os tubarões já tinham pegado 2 e de um terceiro arrancaram a perna. Mestre Manuel começou a recolher gente de seu saveiro. Outros faziam o mesmo, mas nem sempre era fácil. Os saveiros iam e vinham, alguns náufragos, aliás, se soltavam das tábuas onde se seguravam e não tinham tempo de alcançar o saveiro. Desapareciam no fundo da água. Paulo entregou a criança a Manuel. Quando entrou para o saveiro, disse, era 5, só ficou esse. Salvaram também a mãe da criança, que olhava como louco e ficou com o filho apertado contra o peito. O homem de que o tubarão comera a perna ficou deitado no saveiro de Guma, gritando. Um velho também veio para o seu saveiro. O filho se jogou na água para salvar um que não pegara o saveiro a tempo, mas nem ouviu. Só viu o tubarão que o perseguia, que nadava em torno dele. Guma olhou, largou o leme do valente, mergulhou com a faca na boca, nadou debaixo do peixe. Rufino saiu ileso. Na hora da morte, o tubarão ainda volteou o rabo, deixou Guma quase sem sentidos. Rufino lhe disse, se não fosse você, não tem nada. Agora procurava os cadáveres. Um pedaço de braço boiava, era de mulher nova, o resto estava com os tubarões. Pedaços de vestido, os corpos tinham morrido 7. 4 meninos, 2 homens e uma mulher. Os que se tinham salvado vieram com os cadáveres. A mãe que apertava o filho contra o peito via o outro de cabelos anelados deitado no saveiro. Eram 5 crianças que o pai esperava no porto. Vinham de um passeio em cachoeiro, o temporal os pegaram. Os 2 homens que tinham morrido eram mestres de 2 saveiros, dos saveiros naufragados. Só se salvara Paulo e assim mesmo para salvar a criança, senão morreria também com seus passageiros e iria para o fundo com seu barco. Eram 5 crianças e agora a mãe aperta a única viva contra o peito. O cadáver de outra vai no saveiro. Os 2 outros vieram com os tubarões, nem os cadáveres a mãe verá mais. O que vai no valente é de um menino de cabelos encaracolados. A mãe não chora, aperta apenas o único filho que lhe resta. O mar se agita em grandes ondas, os saveiros voltam. Lentamente desaparece o casco de um dos naufragados. Eram 5 crianças. Água mansa.
Desde a volta e o novo desaparecimento de Leôncio, o velho Francisco pouco parava em casa. Vivia no cais conversando, bebendo no farol das estrelas, chegando embriagado pela madrugada. Não quisera contar a história de Leôncio e pediu alguma que nunca recordasse na sua vista. Guma andava preocupado com os pileques do velho Francisco. Dr. Rodrigo já lhe dissera que assim o velho não duraria muito. Pensava em chamar a atenção do tio, mas recebeu uma resposta que o desanimou. Se meta na sua vida. Também Rufino andava diferente. A princípio, Guma pensou que ele houvesse desconfiado da coisa, porém até Esmeralda há muito deixara inteiramente de lado, parecia ter arranjado outro. Guma andava mais descansado, mais calmo, só pensava ela morrendo. Ela era a mesma coisa que ele mais pensava. Esmeralda morta, ele livre de todo aquele peso. Tinha a impressão de que se a mulata morresse, todos os motivos para tristeza e remorso desapareceriam. Tanto pensou nisso que chegava a ver o corpo estendido na mesa da sala, os olhos verdes fechados, a boca sedenta de beijos, cerrada na morte. Via Rufino cedo se consolando com outro. Lívia choraria junto ao caixão, os homens do cais viriam vê-la pela última vez. Tinha sido uma mulata bonita. O pior, porém, é que ela não morria, estava viva e com certeza traía Rufino com outro. Mesmo sem querer, Guma sentia ciúmes. Falavam no cais que era o marinheiro. Um cargueiro parava no porto há bem 8 dias em concerto. O marinheiro olhara as ancas de Esmeralda, provara seus beijos, possuíra sua carne. Rufino era desconfiado, vigiava a mulata. Uma tarde, Guma acabara de chegar de uma viagem, Rufino procurou, foi logo falando. Ela me botou os chifres. Que é? Corno, é o que sou, e explicou. Eu já estava com a pulga atrás da orelha, botei os olhos em cima, acabei descobrindo a safadeza. Hoje achei uma carta dele. Quem era? O marinheiro do Miranda. O navio saiu hoje, por isso ele não engole um pedaço de ferro. O que é que tu vai fazer? Eu vou ensinar ela. Brincou com a minha amizade. Eu gostava daquela mulata, um pedaço, seu mano. O que tu vai fazer? Tu não vai te desgraçar por causa dela. Eu já estava farto de saber que ela não prestava. Mulher traideira estava ali. Quando eu peguei ela, já tinha sido de outros, trazia fama ruim. Mas quando a gente está embeiçado, não vê nada. Olhava para qualquer coisa na linha do horizonte. Sua voz era baixa e monótona, nem parecia o mesmo Rufino que cantava em boladas. Tava pensando que ia ser como as outras, pegava e largava, mas ela me rabichou, foi coisa feita. E todo mundo se ri de mim no cais. Baixou mais a voz. E tu sabia e nunca me disse nada? E não, eu não sabia, tô sabendo agora da tua boca. O que é que tu vai fazer? Só tenho vontade de lascar ela e naufragar o camarada. Tu não vai te desgraçar por causa dela. Vou te dizer uma coisa, eu não tô certo do que vou fazer, mas quero que se suceder uma desgraça, tu me faça uma coisa. Deixe de pensar em fazer besteira, bota ela pra fora. Todo mês eu mandava 20 mil reais pra minha mãe. É uma velha, mora nas bandas da Lapa, não aguenta mais trabalho. Se eu me desgraçar, tu vende minha canoa, manda o dinheiro pra ela. Saiu de repente, sem dar tempo alguma de detê-lo. Ia depressa para o cais. Na casa vizinha, Esmeralda cantava alto. Guma saiu atrás de Rufino, mas não o alcançou mais. A lua cheia que alveja no céu, escuta a canção de Rufino. Eu tenho saudade dela, mulher que foi falsa, enganou meu coração. A canção era popular na beira do cais e Esmeralda ia na canoa sem desconfiar de nada. Vestiram o vestido verde que ele dissera que iam para as festas de Santo Amaro. E como o vestido verde era o da predileção dele, ela o pusera para agradar ao seu homem. Não gostava dele, é verdade. Mas quando o negro cantava, não havia quem resistisse àquela voz quente. Esmeralda foi se chegando para junto dele. Os remos cortavam a água e ajudava o vento que empurrava a vela. O rio está deserto, aberto numa grande largura e reflete estrelas como um espelho. Rufino continua a cantar sua canção. Mas como a hora chegou, ele larga os remos, sua voz se cala. Esmeralda se encosta nele. Tava bonito. Tu gostou? Olhou para ela, olhos verdes que tentavam, boca que se abria para um beijo. Rufino desviou o olhar, talvez não resistisse. Um marinheiro a essas horas se ria dele, a bordo do Miranda. Você sabe o que é que eu vou fazer? O que é? Vou matar você. Deixe de brinquedo. A canoa ia devagar, a brisa soprava mansamente. Era uma noite para o amor. Rufino falava com tristeza, não havia ódio na sua voz. Você me enganou com o marinheiro do Miranda. Quem lhe soprou? Todo mundo sabe, todo mundo se riu de mim. Se tu não gostava de mim, por que não foi embora? Mas queria que todo mundo se risse de mim. Por isso é que vou matar você. Quem lhe disse foi Guma, não foi? Ela sabia que a morte era certa e queria torturá-lo o mais possível. E tu vai me matar? Depois tu vai comer cadeia. É melhor tu não me matar. Tu deixa eu ir embora, nunca mais apareça nesse cais. Tu vai ver, Janaína. Te prepara. Foi Guma que te disse, não foi? Ele estava com ciúme, eu já tinha visto. Pensava que eu era só dele, mas eu só tive com Guma poucas vezes. Gostava era do marinheiro. Tu não me intriga com Guma, não. Ele me tirou da boca do tubarão. Você tá querendo me intrigar com ele. Tô querendo? Contou tudo com os mínimos detalhes. Contou como Guma possuíra na noite da moléstia de Lívia. E ria. Agora tu me mata. Fica muita gente no cais pra rir quando você passar. Fica o Floriano, fica o Guma. Rufino sabia que ela tinha contado a verdade. Seu coração estava triste, estava querendo a morte. Não se sentia capaz de matar Guma que o salvara uma vez. E demais havia Lívia que não tinha culpa. Mas seu coração pedia a morte. E já que não podia ser a de Guma, seria a dele. A grande lua do mar brilhava no céu. Esmeralda ainda ria. E foi rindo assim que morreu. O remo abriu sua cabeça. Caralho.
Rufino ainda olhou o corpo que afundava. Os tubarões atendiam ao chamado do sangue que ficou boiando nas águas do rio. Ele olhou, era um corpo muito amado que afundava. Corpo bom, dengoso, de olhos verdes e seios pujantes. Corpo que esquentara o seu nas noites de inverno. Carne que fora sua, não pensou em Gum um só momento. Era como se o amigo tivesse morrido há muito. Passou longamente a mão pelo casco da canoa, olhou pela última vez as luzes distantes do seu porto, as águas se abrindo para o seu corpo. E na hora em que subiu pela última vez, já não percebia a canoa sem canoeiro que ia desgovernado, desfilaram perante seus olhos todos aqueles a quem o negro amara. Seu pai, um gigante sorrindo, viu sua mãe curvada e trôpega, viu Lívia, sua filhada de casamento, e Lívia ia no cortejo nupcial. Viu Dona Dulce, viu o velho Francisco, Dr. Rodrigo, Mestre Manuel, Saveiros e Canoeiros. E viu também Guma, mas Guma ria dele, ria nas suas costas. Seus olhos quase sem vida viram Guma rindo dele. Morreu sem alegria. O valente. Chico Tristeza voltou. Um dia um navio trouxe de volta como o navio o havia levado há muitos anos. Voltara um negro hercúleo. Passou 2 dias no porto, tempo que demorou seu navio, que era um cargueiro escandinavo. Depois entrou de novo pelo oceano, mas a noite que passou no cais foi noite de festa. Os que o conheciam vieram vê-lo, os que não o conheciam vieram conhecê-lo. Ele sabia línguas esquisitas, andara por terras quase tão distantes como as de Ayalcar. Guma apertou sua mão, o velho Francisco pedia novidade. Chico Tristeza ria e tinha trazido um chale de seda para sua velha mãe que vendia cocada. De noite veio para a frente do mercado, onde os homens se reuniram em torno dele. Contou histórias daquelas terras. Histórias de cais, de marinheiros, de navios, histórias ora cômicas, horas melancólicas, quase todas tristes, porém. Os homens ouviam pitando os compridos cachimbos, olhando os saveiros. O vulto do mercado ao fundo se despenhava sobre eles. Chico Tristeza contou. Lá para as bandas da África, onde eu tive, meu povo, vida de negro é pior que vida de cachorro. Tive nas terras dos negros que agora são dos franceses. Ali negro não vale nada, negro é só escravo de branco, apanha de chicote, e ali é terra deles. Calcule se não fosse. Chico Tristeza olhou o aparteador. Nas terras deles, eles não valem nada, só vale branco. Branco é tudo, pode tudo. Os negros trabalham no cais, carrega, descarrega navio. Anda tudo depressa que nem rato de bordo, com os sacos nas costas. Se um não anda depressa, o branco manda o chicote, que é mesmo beleza. Os outros ouviam mudos, o negro temia de raiva. Chico Tristeza continuou. Foi nessa terra que se passou a história que eu vou contando, meu povo. Estou contando, meu povo. Foi quando eu tive lá um navio do Lloyd brasileiro. Os negros estavam carregando o navio, o chicote do branco estalava no ar. Só queria que um preto não andasse depressa para estalar nas costas dele. Vai um preto que era folguista no navio, um de nome Bagé. Vinha chegando, tinha ido visitar uma cabrocha. Ia chegando, atrapalhou um negro da terra que estava com um saco nas costas subindo pela tábua e é por uma tábua que ele sobe. O negro parou 1 minuto só. O chicote do branco caiu nas costas dele e naufragou no chão. Bagé nunca tinha apreciado o chicote do branco trabalhar. Era a primeira vez que ia naquelas terras. Quando viu o negro se torcendo de dor, Bagé arrancou o chicote do francês. Deu um direto nele. O francês embicou com a proa no chão. O francês ainda quis se levantar, mas Bagé deu outro tranco. Ele acabou de arrebentar o focinho. Então os pretos de lá subiram do porão e cantaram um samba que nunca tinham visto daquilo. Os outros ouviam. O negro não aguentou, murmurou. Gosto desse Bagé. Mas Chico Tristeza foi embora. Seu navio só demorou 2 dias. Na segunda tarde levantou o ferro e entrou pelo mar oceano, que era o destino de Chico Teresa. Guma se despediu dele com saudade. Ficara dentro dele a história do negro Bagé. É assim aos poucos que o milagre de Dona Dulce vai se realizando. Guma pensara em viajar também quando era mais moço. Iria para terras distantes, vingaria negros humilhados, aprenderia aquelas coisas que Chico Teresa sabia. Mas ficar no cais por causa de Lívia. Ficara no cais por causa de Lívia. Ficara somente por causa dela e, no entanto, atraíra Rufino, atraíra as leis do cais. Agora nem Rufino nem Esmeralda viviam mais, só tinham sido encontrados pedaços de cadáveres, os tubarões da boca da barra haviam devorado os corpos. Outros vizinhos vieram para a casa ao lado, nunca mais ele viu o busto de Esmeralda estendendo os seios para fora da janela numa provocação aos homens que passavam. Nunca mais viu suas ancas roliças, seu olhar dengoso, dengue que ele tinha, olhos verdes de mar, tudo ficaram com os tubarões, senhores daquele pedaço de água que vai de onde acaba o mar até onde começa o rio, a boca da barra. De quando em vez, ainda pensava ouvir a voz de Rufino dizendo, seu mano, ou então se lastimando, e eu gostava daquela mulata, estava enrabichado por ela. No cais tudo começa e acaba de repente como uma tempestade, menos o medo de Lívia, que é todo dia que é um sofrer sem fim. Lívia teme cada vez mais, não se acostuma com a vida de eterna espera do cais. Ao contrário, diariamente seu receio aumenta cada vez a vida de Guma lhe parece mais em perigo. Diariamente o espera nos dias de tempestade, seu coração bate rápido. Já viu muitos nesses meses chegar em seus braços dos pescadores. Nos braços dos pescadores. Viu chegar os pedaços de Rufino e Esmeralda mortos, ambos ninguém sabe como. A canoa ficara boiando nas águas, e assim rumo desgovernada, foi por isso que procuraram os corpos.
Não encontraram senão pedaços de braços e pernas, a cabeça de Esmeralda, os olhos verdes abertos no espanto. Lívia vira chegar também o corpo de Jacques e Raimundo. Eram filho e pai e morreram no temporal. Jacques deixou Judite viúva, o filho acabara de nascer. Ela vivia uma vida desgraçada, vivia quase que de esmolas. Vira o Risoleta se prostituir, ir com um e o outro. Ela que só fora de um homem mais de 10 anos, mas seu homem morreu no naufrágio do Flor dos Mares. Saber que bateram numa coroa de pedras. Vira muitos outros casos assim. Poucos mestres saberam morrer em terra firme, numa casa do cais. É raro um morrer na cama sem ver na hora de se acabar o céu estrelado, o mar azul. Lívia teme. Se ainda pudesse se conformar como Maria Clara, que é filha do mar, tudo iria bem. Maria Clara não tem angústia no coração, porque sabe que tem que ser assim, que sempre foi assim. Nasceu no mar, no oceano estão todos os seus. Só mestre Manuel ainda cruza as águas, e no entanto ela teve família grande. Pais, irmãos, parentes, vários. Só o seu homem resiste ainda, mas seu dia há de chegar. Então Maria Clara procurará uma fábrica que queira alugar suas mãos, cantará as canções do mar e surdirá junto aos teares ou às máquinas de fazer cigarros. Voltará para o mar quando estiver pronto o dia da morte, porque nasceu ali. Ali é seu porto, ali deve morrer. Assim pensa Maria Clara, porém Lívia veio de terra, não nasceu no mar. Ninguém de sua família ficou nas águas, ninguém foi com Iemanjá para as terras do sem fim. Iraguma, destino do cais, ele não pode esperar. Maria Clara diz que ela põe aguro nele, que assim ele morre mesmo. Mas é também a certeza que ela tem, que toda vez que o vê voltar é como se o visse ressuscitar. São tristes de espera e de temor os dias de Lívia. O cais é belo, o mar vem se bater nas pedras, não há céu mais bonito. A música em todos os saberes, risada nas bocas dos homens. Mas para Lívia, os dias são tristes e de muito sofrer. Um dia Rodolfo deu de si, vinha aflito indagando por Guma. Lívia não perguntou de onde ele vinha, jantou com ele com ela esperou que Guma chegasse. O Saveiro era esperado lá para as 9 horas. Rodolfo ficou fumando, estava muito impaciente, andava de um lado para o outro. Disse para Lívia que o olhava. No dia do casamento eu não vim. Não foi por querer não, uma atrapalhação que aconteceu. Mas tô vendo que as coisas estão indo bem. Vou ter um sobrinho. Até quando tu quer levar essa vida sem jeito, Rodolfo? Tu podia parar, arranjar qualquer coisa direita para fazer. Essa vida não serve, você vai acabar mal, os outros vão sentir. Ninguém sente por mim, Lívia. Sou um traste ruim, ninguém gosta de mim. Viu que era injusto e que Lívia estava triste. Quando eu falo isso, eu tiro você do meio. Você tem pena de mim. A minha irmã é boa de verdade. Parou no meio da sala. Já pensei em largar essa vida um bocado de vez depois que lhe encontrei, mas não tá em mim. Arranjo um trabalho, acho um troço muito pau, cai na gandaia de novo. Depois de conhecer, já larguei umas 3 vezes. Passou 10, 15 dias no emprego, dou fora. Não aguenta. Ainda não fez 3 meses, eu tava numa casa de jogo. Ainda não faz 3 meses eu tava numa casa de jogo. Tava empregado, até deixava dinheiro. Ganhei os cobres bons. O que era que tu fazia lá? Eu era farol. Diante da incompreensão dela, explicou. Era eu que tapeava os trouxas, ficava jogando, só fazia ganhar. Os caras vinham, via minha sorte, caía tudo na patota. Era postar e perder. Riu. Lívia não disse nada. Ele voltou a caminhar. Pois não durei. Achava aquilo pau. Dei-o fora. Não sei o que é. Não sei mesmo. É um troço que tá dentro de mim. Só posso estar fazendo negócio complicado, negócio arriscado. Tu precisa acomodar tua vida. Um dia posso precisar de você. Você tem um marido bom. Guma é um cabra direito. Mas pode morrer. Bateu a mão na boca, renegando as palavras. Aí só fica você para me ajudar. Baixou a cabeça e murmurou. E é o filhinho. Rodolfo se voltou. Estava de costas, só o rosto virado para ela. Vou contar a você. Sabe por que eu não vim ao casamento? Vontade eu tinha, mas eu queria um dinheiro qualquer. Era para um presente para tu, mas estava miqueado. Topo com o coronel, cara de sujeito que ainda tá dormindo. Quis passar o conto nele. Calou-se um momento, parecia desculpar-se. Era para dar um relógio para você. Tinha espiado um bonitão numa vitrina. Quando dei de mim, um homem tinha me deitado à mão. O guarda já estava junto de mim. Gramei uns meses, tá aí por que foi. Eu não queria presente, queria era que tu viesse. Mesmo de mão abanando, tu é direita, tu é mesmo uma santa. Mas dá uma coisa em mim, não tem jeito. Mas se tu precisar um dia... Ela amparou a cabeça do irmão. Ele estava cansado e impaciente. Uma não chegava. Ela agora temia pelo irmão e pelo marido. Rodolfo viera por um motivo que ela não conhecia e ele não quisera contar. Viera sem dúvida pedir dinheiro. Havia de estar a nenhum recém-nascido da cadeia. Ele se estendeu na esteira do chão, o cabelo bem penteado, alisada, brilhantina, barata. Descansou no colo de Lívia. Ela passou a mão na sua cabeça, a cabeça cansada de aventuras, de roubos arriscados, e cantou uma cantiga de ninar. Assim como ninaria seu filho, ninava agora seu irmão. Era um ladrão. Passava contos do vigário. Vendia terras que não existiam. Era sócio de casa, vagabundas de jogo, andava nos piores lugares, encostava mesmo um punhal nos peitos dos homens para tomar as carteiras. Andara pelas prisões, tinha um talho embaixo do lábio, a mão cortada de navalha. Mas agora dormia como uma criança, era sem culpas como o filho que Lívia trazia no ventre. Era uma criança que ela ninava, um recém-nascido que dormia.
Era mais de 11 horas da noite quando Guma chegou. Lívia descansou com cuidado a cabeça do irmão na esteira e correu para o marido. Ele explicava o atraso, uma demora no carregamento em Mar Grande. Ouvindo a voz do cunhado, Rodolfo acordou. Se abraçaram, Guma foi buscar a cachaça para beberem um copo. Para comemorar o aparecimento de Rodolfo, explicava, e mesmo porque estava molhado da cabeça aos pés. Tô molhadinho da Silva. Lívia botou comida para Guma. Rodolfo sentou diante da cálice de cachaça. Guma comia o peixe rapidamente. Sorria ora para a mulher, ora para o cunhado, apontando com o beijo a barriga de Lívia. Rodolfo olhou, ficou olhando muito tempo, balançou a cabeça, alisou o cabelo, bebeu o rosto da aguardente. Bem, vou me botando, o resto da aguardente. Bem, vou me botando. Já vai tão cedo? Só vim ver vocês. Mas tu não disse que queria falar com Guma? Fez Lívia. Queria, mas era ver ele. Faz tempo que não vejo. Veja se agora tu aprende o caminho de casa. Rodolfo riu, botou o chapéu com cuidado para não desmanchar o cabelo. Se mirou no espelho que tirou do bolso, deu adeus, saiu assoviando. Lívia murmurou. Bem que ele tinha um negócio para falar com você. Parecia que ele estava querendo dinheiro. Guma largou o prato e chamou da janela. Rodolfo, Rodolfo! O outro ia no fim da rua, voltou, parou embaixo da janela. Guma perguntou em voz baixa. Tu tá miqueado? É isso que queria conversar? Posso cavar um cincão. Rodolfo descansou a mão no ombro do cunhado e examinou uma tatuagem que Guma tinha no braço. Não era nada disso. Tirou o dinheiro do bolso e mostrou. Tô cheio. Que era então? Não era nada não, rapaz. Vinha só ver vocês. É sério. Desceu novamente à rua. Ia assoviando, mas nem pensava na música. Pensava que viera ali propor algum dos seus negócios. Uma coisa que podia dar dinheiro fácil para os dois. Podia dar cadeia também. Mordeu o bigode bem parado e assoviou mais forte. Lívia era igual uma santa. E ele, Rodolfo, ia ter um sobrinho. Sorri imaginando a cara da criança como seria, chorando na hora de nascer. Chutou uma pedra no caminho, perderam um bom negócio. Mas esqueceu logo aquilo, esqueceu mesmo que deixaram de fazer um bom negócio só para não meter Guma numa empresa arriscada, por causa da sua irmã e de seu sobrinho. Agora seguia as águas de uma cabrocha que descia a rua também. Os tios vinham vê-la, andavam mais próximos agora. A quitanda crescia, o velho usava colete, a velha trazia verduras para a Lívia. Quando eles entravam, o velho Francisco saía, não gostava dos olhos com que ele se espiava a pobreza da casa. O tio torcia o nariz, dizia a Lívia que esse negócio de Saveiro não tem futuro. Por que ela não conseguia ver que Guma se mudasse para a cidade e largasse o mar de uma vez? Podia, com o produto da venda do Saveiro, entrar para sócio da quitanda. Ampliariam aquilo, fariam o mesmo armazém, poderiam até enriquecer e garantir o futuro para o menino que ia nascer. Era o melhor que tinham a fazer, largar aquela vida arriscada de cais de viagem pelo rio e se mudar para junto deles. A tia acrescentava que outra coisa que não se podia esperar de Guma se ele gostava realmente de Lívia, como dizia. Lívia ouvia calada, no íntimo apoiava, gostaria que aquilo acontecesse. Ela daria tudo para Guma deixar o cais. Bem sabia que o marinheiro dificilmente abandona seu saveiro, que quase nunca vai para outra vida, abandonando as águas. Quem nasce no mar, morre no mar. Por isso não falava com ele sobre o assunto, mas seria uma solução para sua vida. Acabaria aquele receio que não a deixava descansar. E ademais, seu filho não nasceria no mar, não se sentiria ligado a ele. Guma já fazia projetos de conduzir a criança nas suas viagens, de cedo lhe ensinar a manejar um barco. Depois de tanto sofrer por causa do marido, Lívia teria que sofrer outras noites também esperando o filho. E quando os tios se iam, ela pensava em falar com Guma, havia de convencê-lo. Ele venderia o valente, com muita pena, sem dúvida. Até ela mesma tinha pena. Ele se estabelecer com os tios. Ela não temeria mais, fazer propósito de falar com ele, mas quando Guma chegava molhado do mar, ainda impregnado da viagem, da travessia, ela desanimava, sentia que era impossível tirá-lo do cais. Teria o mesmo fim que as outras, ficaria assim o seu homem numa noite de temporal. E seu filho já estaria então acostumado com as velas, com as quilhas de barcos, com as canções do mar e os apetos dos navios. E nada pode mudar o destino de Sinbad, o marinheiro. Não choveu, não se acumularam nuvens no céu naquela noite. Dezembro era mês da festa na cidade de Nucais. Mas a lua não apareceu. A cor cinza do céu não ficou azul com a chegada da noite. O vento escurecia tudo. Valia como a chuva, os raios e os trovões faziam o papel de todos. Aquela noite era deles só. Ninguém ouvia a canção que Jeremias cantava ou o vento a dispersava. Os velhos marinheiros olhavam as velas que entravam, vinham numa velocidade demasiada. Era preciso ser bom mestre saber para saber para um barco no cais uma noite assim. E vários estavam no mar largo ainda, outros velejavam para a boca da barra, vinham do rio. O vento é o mais terrível dos dominadores do cais. Ele encrespa as águas, gosta de brincar com saveiros, de fazê-los voltear no mar, destroncando os pulsos daqueles que vão nos lemes. Aquela noite era dele. Começou apagando as lanternas, deixando o mar sem suas luzes. Só o farol piscava ao fundo, indicando o caminho, mas o vento levava para caminhos errados, desviava-os da sua rota, trazia-os para o mar largo, onde as ondas eram fortes demais para o saveiro. Ninguém ouve a canção que o velho soldado canta no forte abandonado. Ninguém vê a luz da lanterna que ele colocou no parapeito da ponte que entra pelo mar. O vento apaga tudo, tudo destrói as lanternas, as canções. Os saveiros vêm desgovernados, vêm ao sabor do vento, vêm girando como brinquedos. Os tubarões esperam assanhados na boca da barra. Nessas noites eles têm presa certa. Os saveiros vêm girando. Lívia se cobriu com chale, a barriga estava tão grande que ela já mandara chamar a tia e desceu a ladeira. Na porta do farol das estrelas, o velho Francisco estudava o vento. Foi com ela. Outros bebiam lá dentro, mas com os olhos para fora para a noite ameaçadora. Grupos no cais conversavam. No cais dos transatlânticos, os guindastes se moviam de um lado para o outro. Lívia ficou também ao sabor dos ventos. O velho Francisco foi saber as novidades de um grupo. Lívia escutava os pedaços da conversa.
É preciso ser macho de verdade. Esse ventinho é pior que qualquer temporal. Esperou muito tempo. Talvez não tivesse sido meia hora sequer, mas foi muito tempo para ela. A vela do saveiro que parecia ao longe não era do valente. Parecia ser do barco do mestre Manuel. Via numa disparada louca, o saveireiro dobrado no leme se apontando para uma manobra que fizesse o barco parar. Maria Clara vinha curvada sobre qualquer coisa estendida na coberta do barco. Seus cabelos voavam com o vento. Lívia ajeitou o chale que escorregava dos seus ombros, olhou os homens que desciam para a lama do cais e se aproximou da amurada. O saveiro atracara, Maria Clara estava curvada sobre um corpo. E mesmo antes de ouvir o que Manuel dizia, o valente naufragou. Ela já sabia que era Guma quem estava ali deitado no madeirame do viajante sem porto. Maria Clara estava curvada sobre ele. Lívia andou como uma embriagada, mas logo ficou estendida na lama que a separava do saveiro. Ô filho! Chamaram o Dr. Rodrigo. Guma tinha um ferimento na cabeça fora de encontro a uma coroa de pedras, mas quando o médico chegou, atendeu primeiro a Lívia, que com susto adiantara o nascimento do filho de alguns dias, e o garoto já chorava quando Guma pôde se levantar com a cabeça enfaixada e o braço preso ao pescoço com tira de gaze. Ficou olhando o filho. Maria Clara achava igualzinho a cara do pai. Não tem que tirar nem pôr, é Guma, todinho. Lívia sorria com cansaço. Dr. Rodrigo mandou que saísse para ela descansar. Mestre Manuel foi para casa, mas Maria Clara ficou com Lívia até a tia dela chegar. O velho Francisco tinha ido buscar e avisar os conhecidos. Quando ficou só com Lívia, Maria Clara disse: "Você hoje ganhou um filho e um marido. Me conte. Agora não, tu precisa de descanso, depois tu sabe como foi. Também o vento estava impossível." Guma andava na sala, agora seu filho nascera e ele não tinha mais saveiro. Para ganhar a vida teria de se alugar como canoeiro de um batelão. Não teria um saveiro para deixar para seu filho quando se fosse para as terras de Ayocá. Agora iria alugar seu braço, não teria mais um saveiro que fosse seu, um barco para dirigir. Aquilo fora castigo, pensava. Castigo porque havia traído Rufino, havia traído Lívia. Aquilo fora castigo. O vento descera sobre ele e o atirara sobre a coroa. Se Manuel não lhe visse nas águas, Guma nem teria visto seu filho. Os tios de Lívia entraram, abraçaram Guma, o velho Francisco no caminho contaram tudo, foram ver Lívia. Maria Clara se despediu, voltaria mais tarde, avisou que Lívia estava dormindo e que não acordasse. A tia ficou no quarto, mas o quitandeiro saiu logo e veio conversar com Guma. O saveiro está mesmo perdido? Afundou, era um barco bom. O que é que você vai fazer agora? Sei lá, arranjar um trabalho numa canoa nas docas. Estava triste, não tinha mais barco, seu filho não possuía um saveiro. O tio de Lívia então ofereceu a quitanda. Guma iria para lá, ficaria tomando conta do negócio, ajudando. Ele pretendia aumentar o negócio. Até tinha falado com Lívia, você arranjava comprador para o saveiro e entrava de sócio. Agora não precisa você entrar com nada. Guma não respondeu. Doeu iria se afastar do cais, se dar por vencido. E não queria aceitar favores do tio de Lívia. O velho esperava que ele fizesse um bom casamento para ampliar o negócio e fundar um armazém. Ela fizesse um bom casamento para ampliar o negócio e fundar um armazém. Fora contra o casamento com Guma. Depois fizeram as pazes e pensaram nele para seu sócio. Agora todos seus sonhos iam por água abaixo, tinha que ficar mesmo com a quitanda e Guma tirando dela o que comer. O velho esperava a resposta. Francisco entrou. A tinta nova brilhava no braço. Mandaram escrever o nome do valente junto dos seus outros 4 saveiros e eram Trovão, Estrela da Manhã, Laguna, Ventania e o valente que se juntaram a eles. Mostrou a tatuagem nova com orgulho. Pousou o cachimbo e perguntou a Guma: "O que é que tu vai fazer agora? Você quitandeiro." "Quitandeiro? Vai ser meu sócio." Fez com força o tio de Lívia. Vai largar isso. O velho Francisco apanhou novamente o cachimbo, botou o fumo e acendeu. O tio de Lívia continuava: "Vai viver lá em cima. Vosmecê pode vir com a gente também. Ainda sou muito homem para ganhar minha vida, sem precisar de esmola." A tia apareceu na porta de baixo, na porta do quarto, botou o dedo nos lábios. "Conversa embaixo para ela dormir." Apontava para dentro do quarto. "Não queria ofender," explicou o tio de Lívia. Não pensava no tio. Que seria dele sozinho no cais? Em breve não poderia mais remendar velas, não teria como ganhar a vida. O velho Francisco pitou o cachimbo, tossiu. "Vou dizer ao Dr. Rodrigo que não precisa mais." "O quê?" "João Caçula tá vendendo roncador. Comprou 3 batelão, não quer mais o saveiro. Tá vendendo barato, basta dar a metade." Doutor Rodrigo tinha dito que ajudava, mas tu vai ser quitandeiro. Doutor Rodrigo dá a metade? Dá emprestado. Tu vai pagando quando puder. A outra metade é fiado, paga todo mês. É um barco bonito. Não tem outro tão bom nesse porto." O velho Francisco se entusiasmava. Só enxerga o mesmo viajante sem porto. Tudo mais perde para ele. E ele tá vendendo baratinho. Disse quanto era, Guma concordou que não estava caro. Pensava no filho. Assim ele poderia ter um saveiro. João Caçula tá aqui? Tá viajando. Mas quando ele voltar, nós fala. "Ninguém quer o barco? Quem é que não quer? Tem gente na frente, mas eu arranjo com ele." Conheci João Caçula, um menino comendo barro. O tio de Lívia entrava no quarto. Guma olhava Francisco como a um salvador. O velho pitava o cachimbo, o braço em cima da mesa para a tatuagem secar. Comentou: "Foi o meu barco que durou mais." "O valente? Tu te lembra quando eu ia jogando ele nas pedras?" Riu. Guma riu também. Foi buscar a garrafa de cachaça. "A gente muda o nome do roncador." "E que nome bota?" Tem um batuta. Paquete voador." Entravam conhecidos. A garrafa de cachaça não demorou a se esvaziar. Um cheiro de alfazema dominava a casa. Quando pode conversar com ela a sós, lhe contou como fora o desastre. Ela ouvia de olhos semicerrados. Ao lado o filho dormia. Quando ele terminou, ela disse: "Agora que a gente não tem mais saveiro, vamos procurar outra vida. Mas já estou negociando com outro saveiro." Contou do negócio que tinha em vista. "Com um saveiro como um roncador farei dinheiro na certa. Um barco grande e ligeiro."
Tu sabe que eu não podia ir para casa do seu tio assim sem entrar com nada. Mas quando a gente tiver ganho dinheiro, com o Saveiro a gente pode vender e se juntar com eles. Aí sim. De verdade? Juro. Quanto demora isso? 6 meses levo pagando. Com mais um ano a gente já juntou um dinheirinho, pode vender o barco. Junta tudo com o do velho, fundo do armazém. Tu jura? Juro. Ela então lhe mostrou o filhinho e dizia com os olhos que era por causa dele. Somente por causa dele. Bom, é isso daí, pessoal. Parei na página 161 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou ler até a página... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou tentar finalizar esse livro, né? Ou não? Eu vou tentar finalizar. Próxima leitura eu vou tentar finalizar esse livro aqui, tá? O livro tem 201 páginas, então eu vou conseguir finalizar ele, né? 40 páginas vai ser muita coisa não. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Dê-me sugestões aí de outras leituras. É isso daí, muito obrigado a todos vocês, até a próxima, falou!